Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Rainha das Famílias, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais um encontro da nossa Pastoral da Formação. Dando continuidade ao mês vocacional, nós somos chamados a refletir nessa segunda semana sobre as famílias. E para iniciar a nossa formação, convido vocês a abrirem a Palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulos 2, os versículos 18 e depois 21 a 24. A Palavra de Deus diz para nós: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: Esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso um homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O primeiro elemento que nós podemos tirar da Palavra de Deus que foi nos trazida hoje se encontra no versículo 21, quando diz que o Senhor Deus, vendo que não é bom que o homem estivesse só, decidiu fazer para ele uma mulher que fosse correspondente, uma auxiliar que lhe fosse correspondente. É interessante nós notarmos que isso é vontade de Deus. Sabendo que o homem estava só, ele quis que o homem não permanecesse na solidão, mas que vivesse em comunidade, vivesse em família. Por isso, ele modela da costela do homem uma mulher e ordenou a mulher para o homem e o homem para a mulher. É algo que é natural do homem, porém é vontade de Deus em primeiro lugar. No versículo 21, nós observamos também, que eu falava é no versículo 18. Já no versículo 21, a gente observa que Deus modela a mulher a partir da costela de Adão. E isso quer revelar para nós uma realidade. Ele não retirou um pedaço do osso do crânio de Adão, da cabeça de Adão, para mostrar uma certa superioridade da mulher em relação ao homem. Nem retirou também do osso do pé, por exemplo, para mostrar uma inferioridade da mulher, mas retirou justamente do osso da costela, que fica no lado, para mostrar que há uma real igualdade e dignidade entre os dois. E não somente isso, mas também expressa um companheirismo entre o homem e a mulher. Homem e mulher devem ser verdadeiros companheiros, verdadeiros irmãos, mas também verdadeiras pessoas que caminham juntos, unidos. E no versículo 23, na exclamação de Adão, a gente observa também uma realidade também que nós podemos trazer para a nossa reflexão. Há uma verdadeira complementariedade entre os dois. O homem e a mulher, eles se complementam, tanto que o Adão ele exclama: Esta sim é o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Então ele percebe que ele não fez algo que fosse meramente semelhante, né? Não replicou Adão, mas ele fez Eva, fez uma mulher que fosse ao mesmo tempo igual em dignidade,
mas também fosse diferente, de modo que homem e mulher pudessem se complementar. E o que a gente pode concluir dessa palavra é que há uma verdadeira vontade de Deus na criação do homem e da mulher, que criou os dois e ordenou um para o outro, de modo a criar uma verdadeira lei natural, né, de modo que fosse verdadeiramente impressa no coração do homem e da mulher. O homem se complementa no seu relacionamento com a mulher e a mulher se complementa no seu relacionamento com o homem. Porém, a gente observa que Deus criou o homem por amor e chamou ele para viver essa vocação também ao amor. E a gente observa que o pecado, ele distorceu essas relações de amor. Como a gente observa, por exemplo, em Gênesis 3:12, quando naquele episódio do pecado, né, o homem aponta para a mulher e acusa ela de ter sido ela que deu o fruto proibido para ele comer. E a mulher, por sua vez, acusa a serpente, né, como a autora desse pecado. E assim coube ao próprio Senhor resgatar as relações entre homem e mulher em si. Porém, ele não somente resgata essas relações, mas ele dá algo muito mais abundante. Ele eleva as relações de casamento entre homem e mulher à categoria de sacramento, um verdadeiro sacramento que expressa o amor entre Cristo e a Igreja, que na nova e eterna aliança que foi selada com o sangue de Cristo na cruz. Dessa maneira, o matrimônio, né, como sacramento, ele tem poder de trazer e comunicar a salvação, de modo que, vividos sob a ótica de Deus, vividos sob a vontade de Deus, ele se torna um verdadeiro canal de santidade para os esposos, para o marido, para a mulher e também para os filhos a partir dos pais. E assim sendo, o marido e a mulher, eles devem ser inseridos numa dinâmica de doação total de si mesmo. É isso que dizem no dia do matrimônio, quando prometem um ao outro, né? Amar, respeitar, né? Prometem aceitar o outro. E essa aceitação e essa doação, ela deve ser de maneira total, né? Como um símbolo e um sinal da aliança de Deus com o homem. E para cumprir essa sua missão, o homem e a mulher no matrimônio, eles são dotados com uma graça especial de Deus, de modo que constituam um vínculo que seja indissolúvel e tenham a força para manter também essa indissolubilidade do matrimônio, sustentando esse vínculo. E também dá graça especial para que o casal, o homem e a mulher, eduquem os seus filhos, né, os filhos que Deus lhes conferir. E o matrimônio também é exigente, ele exige, por quê? Você não pode viver o matrimônio de qualquer maneira, como se fosse ainda solteiro. Ele exige que você abrace uma nova realidade. Então, como expressão da aliança de Deus para o homem, essa aliança que ela é indissolúvel, né? O matrimônio também tem como exigência a indissolubilidade. Então, uma vez selado e consumado o matrimônio pela ação do Espírito Santo, então para sempre eles estarão unidos até que a morte os separe. E isso exige também do marido para a mulher e da mulher para com o marido também a fidelidade, de modo que não seja aceito dentro da realidade matrimonial a interferência de terceiros. Então não pode um homem querer casar com uma mulher, mas manter relacionamentos extraconjugais. E a mesma coisa, a mulher não pode querer manter o seu relacionamento com o marido e ter relação com um terceiro. Nem pode também acontecer aquilo que tem sido divulgado e criticado, né, com toda a razão, né, nesse meio tempo, que é o poliamor, ou seja, ter mais de uma pessoa, né, integrando ali o seio, digamos que ali do casal, ter os trisais, né, os poliamores da vida. Né? Essa realidade também não é correta, porque
o matrimônio exige uma exclusividade do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, apenas um mais um. Não dois, não três, não quatro, não cinco, mas apenas dois, marido e mulher. Porém, uma outra exigência da vida matrimonial se encontra na abertura à vida. Marido e mulher devem se abrir a acolher os filhos que Deus derem a eles, né? Porque eles são justamente o coroamento de glória da relação matrimonial e também são o dom mais eminente que os casais podem receber. A gente até observa no Salmo 128, 127, aquele salmo bonito, né, que fala que os filhos são a bênção do Senhor, né? São como as flechas na aljava de um guerreiro, né, que ele tem e pode acertar os seus inimigos, né? Então, os filhos eles trazem, né, como que uma bênção, né, para a vida do casal. E isso por quê? Porque o matrimônio, né, entre um homem e a mulher não pode ser um amor fechado em si mesmo, né? Não pode ser como uma mera planta ornamental que a gente coloca lá no jardim, mas que ela não vai produzir frutos. O homem e a mulher, eles se constituem como uma verdadeira família e eles se realizam como família, como uma árvore se realiza quando ela dá frutos. Os filhos são o sinal do reino de Deus, os frutos do reino de Deus dentro da vida da família, né, do matrimônio, dos casais. Mas o que a gente observa hoje é que muitos casais eles têm optado não por ter filhos, mas serem pais de pets, né? Pai de cachorro, pai de gato, pai de periquito, enfim. E essa realidade ela vem crescendo cada vez mais. Os casais querem ter cada vez menos filhos ou não ter filhos, substituindo, como a gente falou, por cachorro, por algum animal de estimação. É justo que tenhamos um animal de estimação, isso é bom para nós, mas eles nunca serão os filhos. E assim, os casais eles não vão se realizar verdadeiramente como casais. Vão viver cada vez mais um amor egoísta, porque não gera nova vida. E é lógico que a gente sabe que nem todos os casais eles podem gerar filhos, né? Mas por diversos fatores, né? Por diversos fatores psicológicos, físicos, enfim. Porém, esses casais são chamados a exercerem a sua fecundidade na caridade, no acolhimento e no sacrifício de suas vidas. Né? É duro, é pesado, mas essa é a realidade. E a gente observa quantas crianças tem nos orfanatos esperando para terem uma família, para constituírem uma família. E esse gesto, né, quando o casal se abre para acolher uma vida, né, que estava sem um laço familiar dentro da sua casa, isso agrada muito ao coração de Deus. Então convido os casais que têm essa possibilidade que se abram também à adoção, ao acolhimento. E a gente sabe que o próprio Filho de Deus ele quis nascer numa família humana, né? Ainda que a sua geração fosse ação do Espírito Santo direta no seio da Virgem Maria, Deus quis nascer numa família humana. Instituiu também a igreja como sua própria família. E assim, as comunidades, as famílias cristãs são verdadeiras comunidades de fé que estão inseridas no mundo, estão inseridas na realidade para serem verdadeiras fontes e presenças de Cristo. Nesse mundo cada vez mais hostil à fé, nesse mundo cada vez mais paganizado, mas são chamados a serem sinais, sal da terra e luz do mundo. E os pais têm como tarefa para com seus filhos serem verdadeiros mestres da fé. Eles devem ensinar seus filhos para que sejam verdadeiros sinais desse Cristo no mundo, né? E para isso eles devem dar um verdadeiro testemunho para seu filho. Testemunho, né, de vida ofertada, testemunho de amor, testemunho de doação. E ali dentro do seio da família, os pais vão poder exercer de maneira
mais viva o seu sacerdócio batismal, né? Todos nós somos consagrados como sacerdotes, profetas e reis por meio do nosso batismo. Ainda que esse sacerdócio ele se diferencie do sacerdócio ministerial, mas é um sacerdócio que nós somos chamados a viver. De que maneira? Ensinando os filhos a fé e a moral, santificando os filhos por meio da sua oração, por meio do seu testemunho de vida e também conduzindo os seus filhos, né, para os caminhos de Deus por meio do ensino, da educação e também da correção feitas na caridade. Portanto, peçamos ao Espírito Santo de Deus que possa abençoar as nossas famílias e possam suscitar nos casais cada vez mais o desejo de corresponderem aos desejos de Deus, né, ao desígnio de Deus, sendo verdadeiros canais de santidade um para o outro e os dois para os filhos que Deus conferir. E agora vamos seguir com o testemunho de um casal da nossa comunidade para enriquecer ainda mais a nossa formação. Olá pessoal, sou Antônio Maciel, 42 anos, casado com essa linda mulher que já vai se apresentar aqui, a Luciana. Sou engenheiro de formação, atualmente também cake designer, confeiteiro, pai de 3 maravilhosas crianças, 3 filhos e casado com a Luciana. É para isso que a gente está aqui hoje, a partilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência, nosso testemunho matrimonial, como é que foi um pouquinho o nosso caminhar. Então, sou a Luciana, tenho 46 anos, casada há 14 anos com o Antônio. A gente já se conhece, vai fazer 18 anos, quer dizer, fez 18 anos, né? Nós estamos juntos há 18 anos. E... É engenheira também? Também sou engenheira, mas no momento não exerço a minha profissão diretamente. E estamos aqui para isso, né? Para partilhar um pouquinho com vocês. Esse mês vocacional, né? A nossa paróquia, São Augusto Tadeu, nos convidou para poder a gente dar um pequeno testemunho da nossa jornada, da nossa trajetória enquanto vocacionados ao matrimônio, enquanto casal, enquanto família também, e saber que isso é uma coisa que não começa na hora que a gente abraça o sacramento do matrimônio, né? Tem a preparação do namoro, tem todas as fases aí que a gente deve passar para poder chegar nesse momento. E assim, sou de Cordeiro, de uma cidade do interior, Luciana de Campos. Então, antes de nos conhecermos aqui em Niterói, a gente já tinha uma caminhada de fé em nossas comunidades, na cidade que a gente morava. Em Cordeiro eu tinha minha caminhada de fé lá, depois vim fazer a universidade, também me envolvi com a pastoral universitária. E nesse caminhar com a igreja, né, as pessoas costumam, em algum momento, se deparar diante de Deus, assim, se questionar: Senhor, o que queres de mim? Eu, de maneira muito intensa, experimentei essa realidade pelo amor que eu tenho a Deus, pelo amor que eu tenho à igreja. Me deparei com essa realidade e me questionar assim: o que queres de mim? É o sacerdócio, é o matrimônio? O Padre Carme, na época, me ajudou nesse discernimento, nesse caminho. E no meio desse questionamento, o Senhor, o que queres de mim, apareceu Luciana. Então, diferentemente do Antônio, eu não tive um questionamento, né, em relação à minha vocação. Eu sempre tive muito firme em mim essa certeza de que eu gostaria, de que Deus me chamava, né, para a vocação matrimonial, apesar de, tendo namorado por um bom tempo em Campos, esse rapaz, o qual eu namorava, teve um questionamento vocacional que me gerou um pouco de segurança, né, na época, mas nem esse caminho vocacional dele, nem o nosso namoro foi para frente, né? Graças e a Deus, assim... o namoro não foi para frente porque eu tive a oportunidade depois de ter essa preciosidade, né? Pode tirar ou posso continuar? Pode continuar. Então, pessoal, assim, Luciana apareceu na minha vida, assim, no auge do meu questionamento vocacional. A Padre Carme me acompanhava, e por saber que ela era uma pessoa muito especial, que eu não poderia brincar com os sentimentos dela, logo assim, eu já partilhei com ela essa questão da minha dúvida vocacional, e ela já manifestava o interesse por mim de alguma forma. Eu também tinha um certo interesse por ela, mas a questão vocacional me fazia com que eu tivesse um temor, né, de magoá-la. E ela foi, desde o primeiro momento, assim, uma companhia e uma mulher de uma nobreza tremenda, assim, sempre testemunhou a fé, sempre me apoiou, nunca se botou como empecilho, não se revoltou. Pelo contrário, falou: eu estou aqui,
se for esse caminho seu, eu vou apoiar você em orações, dar apoio, tudo que for necessário, e continuou por perto. Até então não começamos a namorar. Até que alguns meses depois, uns 2 meses depois, mais ou menos, foi se aproximando cada vez mais, começamos a namorar, mas ela sabendo que existia em mim um questionamento vocacional que poderia não se concretizar com aquilo que ela esperava, que era o matrimônio. Mas em nenhum momento, eu vou falar para vocês isso, em nenhum momento ela se colocou como empecilho para o plano de Deus se realizasse em minha vida. Isso foi muito forte para mim, assim, e comprovou ainda mais a importância que ela tinha na minha vida, né, o quão especial ela era. Não é isso? Isso. Mas o que a gente tem que falar que eu esqueci. Agora a primeira parte mesmo, vê aqui o restante. Ah, tá, já lembrei, continuar. É importante salientar também que a gente, enquanto cristão, nessa caminhada junto à igreja, a gente consegue entender com clareza que o matrimônio ele faz parte de uma vocação que ela segue uma ordem natural na qual Deus nos criou enquanto homem e mulher, né? Deus nos criou com aquelas frases lá do Gênesis, né? Que é para crescer e multiplicar, povoar a terra e tudo mais. Essa da união do homem e a mulher, desse amor vem a prole, e isso está dentro do plano de Deus para cada homem, para cada mulher, né? Existe uma ordem natural, que é natural que o homem e a mulher sintam esse desejo de se unir e de frutificar. Todavia, pode, em casos específicos, de acordo com a vontade de Deus, ter uma vocação específica que venha demandar uma renúncia a essa vocação que segue uma ordem natural. Então, muitas vezes, o chamado ao sacerdócio ou a vida consagrada pode exigir de um vocacionado uma renúncia a essa vida matrimonial, mas no caminho que fizemos, Deus mostrou, sinalizou para a gente esse caminho e foi concretizado o nosso noivado, depois com os passos que demos até o casamento. Não foi isso? Namoro foi 100% flores, sempre muito fácil. Nunca 100%. Não fala de conviver com a gente. Sempre com algumas dificuldades, né? É um período de conhecimento, de você conhecer o outro, né? Se deparar com certas situações em que é importante refletir, não dá para colocar debaixo do tapete, tem que refletir, tem que ponderar, tem que trabalhar em cima, porque namoro é feito para acabar. Ou ele acaba ou ele vira casamento, né? Então, não dá para ser uma coisa empurrada com a barriga, né? Tem que ser um momento bem vivido, né? Porque de um bom namoro, de um bom noivado, cresce, né? Um bom relacionamento que vai para o matrimônio, né? Um matrimônio sólido e, obviamente, com algumas dificuldades também, mas que veio do fruto. É um fruto, né? E veio de todo o trabalho feito no namoro. É de uma caminhada a dois, né? Que tem a intenção de crescer no conhecimento mútuo. Na verdade, assim, muitas dificuldades que apresentam no namoro, que se apresentaram no nosso namoro e apresentam em muitos namoros também, é fruto de que cada parte, né? O namorado e a namorada trazerem consigo uma essência emocional, uma carga de temperamento e também a cultura familiar. Muitas vezes os temperamentos, a gente não sabe lidar com o temperamento do outro e muitas vezes as culturas familiares se chocam muito. Então, no caso meu e da Luciana, a gente teve bastante dificuldade no namoro no início de fazer as engrenagens se encaixarem em termos das culturas familiares, né? Tínhamos comportamentos e culturas familiares bem distintas, que foram, em alguns momentos, dando algumas arestas, mas que fomos com tempinho, com calma, ajeitando. É claro que foi importantíssimo também discernir sobre isso no namoro, no noivado, para que no casamento chegássemos com a consciência maior. Algumas coisas casamos sabendo que teríamos que lidar e suportar, porque não teria uma mudança abrupta, né, de temperamento, por exemplo, e outras questões mais. Eu não poderia, vamos supor, se eu visse um defeito em um familiar de Luciana, trocar o familiar dela e vice-versa. Se ela visse um defeito da minha mãe, do meu pai, de um irmão meu, alguma coisa assim, eu não podia trocar de irmão, trocar de pai, trocar de mãe. A gente tem que, muitas vezes, achar um caminho para que a gente possa, se entender e ver o que pode ser relevado, o que tem que ser perdoado, o que tem que ser conduzido. Então, assim, o namoro foi muito importante, a gente estar unido à igreja, fazer os cursos, né, o curso de noivos lá na nossa paróquia, a direção espiritual que eu tinha com o Padre Carme, que o Luciano tinha com a Irmã Graça na PUC, também ajudou muito, trouxe muitas luzes para a gente.
E eu falo para você assim, que o namoro foi um período muito bacana, foi muito bom, o noivado também. E a partir do noivado, qualquer questionamento vocacional meu quanto ao sacerdócio já evaporou e não passou a fazer mais parte da minha vida, porque naquele momento ali eu tomei uma decisão concreta, né, mediante a um sinal, a sinalização que Deus vinha fazendo para mim, primeiramente pela pessoa que Ele colocava ao meu lado, que minha vocação realmente era o matrimônio, como se concretizou e como se manifestou. Isso. Então, após o período de namoro, de noivado, em que a gente já estava firmes na nossa vocação, né? Nós tivemos já feito o discernimento vocacional e tínhamos abraçado essa vocação ao matrimônio. Nos casamos em 2007, em junho de 2007. E não... Ainda bem que ela nem perguntou a data, ela sabe que tem que dar tinte isso. Ainda bem que ela... 9 de junho, não é isso? Isso. E começamos a nossa vida, né, de casados. E para muitos, o início do casamento é difícil, para outros é fácil, né? Pra gente não foi nem fácil nem difícil. Eu vou até falar uma coisa com você, porque ela quase brigou comigo no intervalo aqui, porque eu ia pedir para ela falar de um ponto e ela acha que não tinha que falar, uma coisa de casal mesmo. Não foi tranquilo, nem foi fácil. A gente teve a maneira própria de iniciar o nosso casamento, né? Mas algumas arestas deviam muitas vezes pelo nosso temperamento, que era diferente, claro, mas também pelo papel e pela influência que nossos pais exerciam em nossas vidas, né? Não vou entrar aqui no mérito se era mais os meus pais, se era mais os pais dela, mas a gente percebe que na vida de muitos casais essa questão da influência psicológica que os pais ainda exercem sobre aqueles que casam ainda é um problema muitas vezes. Muitas vezes, se o marido não te policiar, muitas vezes ele vai ter uma preocupação maior de se vai agradar a mãe antes de agradar a esposa, ou a noiva, muitas vezes a esposa pode ter uma preocupação ao tomar uma ação antes se vai agradar o esposo ou não, se vai agradar o pai, e isso não tem espaço mais. Quem casa tem que saber que a partir de agora a essência da vida dela, tudo da vida dela tem que, em primeiro lugar, correr em direção ao cônjuge, né? E até em relação aos filhos, depois de falar sobre essa ordem do amor, né? Quantas pessoas que casam e colocam o cônjuge em segundo plano e colocam os filhos em primeiro plano e esquecem-se que se não fosse o amor, se não fosse o cônjuge, o marido, a esposa, os filhos não existiriam. Então, assim, de modo geral, as dificuldades foram normais no início do casamento, que muitos casais passam, e conversamos muito, algumas vezes algumas pequenas arestas foram aparadas, tanto assim com direcionamento dos padres, da irmã Graça, que na época fazia direção espiritual com o Luciano, e graças a Deus superamos. Eu tive que ceder muita coisa, tive que ser maleável, o Luciano também teve que ceder muita coisa, teve também que ter um jogo de cintura para poder lidar, e graças a Deus também as nossas famílias também com o tempo também foram se moldando a nova realidade, que agora mais o Antônio não era mais só um filho, mas tinha uma família própria, a Luciana também não era só uma filha dos pais dela, agora tinha uma autonomia e uma vida própria. É isso? Falei direitinho? É isso mesmo? Falou bem. Então, aí, fala agora dos sonhos dos filhos, como é que foi? A gente sempre teve o sonho, né, de ter muitos filhos, né? Na época a gente pensava em 4, mas hoje 4 a gente... individualmente, né? Antes de me conhecer, sonhava em ter 4, e antes de você também, ia ter 4 filhos e também. Hoje a gente tem, assim, uma certeza, né, de que o 4 era um 4 infinito, né? A gente sabe que poderia ser mais do que 4. Mas na época era essa a nossa meta, vamos assim dizer. E a gente estava esperando que Deus nos concedesse a graça, né, de ter os filhos, porque filho não é direito, né? Isso a gente tem muito claro pra gente. É dom de Deus, né? Então a gente estava aguardando, né, essa graça desde o início, por mais que a gente quisesse que esperasse um pouco. Isso, para contextualizar um pouquinho assim, o primeiro ano de casado a gente tentou espaçar, fazíamos o método de Billings, que é um método natural de espaçar, né, os filhos e tudo mais. Passados um ano a gente começou a focar e pensar em engravidar, a gente queria logo cedo engravidar, porque era o nosso sonho. Ficamos um ano tentando engravidar e não conseguimos, né? Continua. Isso. Na verdade, a gente começou a procurar recurso, né? Verificar realmente se tinha alguma coisa que não estava nos
nos eixos, Fizemos com exames, pouco que mais fazer. de um ano, com mais de um ano e meio de casados, né? A gente começou a investigar, e nessa procura, né, a gente acabou achando, né, eu tive endometriose, e foi assim, uma doença, vamos assim dizer, né, que foi um grande canal da graça de Deus, porque a gente consegue tirar de momentos, né, difíceis e de momentos de sofrimento muitas bênçãos e muitas graças, né? E essa foi, assim, uma das grandes graças do início, né? Porque a gente já recebeu milhares de outras até agora. Mas foi uma das grandes graças, porque descobrimos com um tempo razoável, não demoramos muito, encontramos pessoas muito de Deus para nos direcionar, além dos nossos, do Padre Carme, né? Que acabou ficando sendo o diretor, não só o diretor espiritual do Antônio, mas nos conduzir como casal, né, nesse momento difícil. E outras pessoas também que, né, foram nos auxiliando, né, e foram a voz de Deus na nossa vida. Mas antes eu queria fazer um parênteses aqui, para poder contextualizar. Você falou que com 1 ano e meio começou a fazer os exames. Na verdade, com 1 ano e meio a gente não tinha certeza ainda, porque com 1 ano a gente ficou sem focar em engravidar. A partir do 2º ano de casamento, a gente começou já objetivamente querer engravidar, né? Então, tenta o 1º mês, tenta o 2º mês, tenta o 3º mês, o 4º engravida, a gente começa a imaginar que alguma coisa ainda está errada. Mas, na verdade, naquele momento a gente não tinha ainda comprovação. Então, a Luciana sentia algumas dores, fez alguns exames, começou a fazer. Quando acabou o 2º ano de casados, né? Ela tinha feito alguns exames já e descobriu-se a endometriose, descobriu que tinha algo anormal ali que podia ser impeditivo. Na verdade, não era uma coisa objetiva assim, a endometriose impede, causa esterilidade, é uma coisa assim, 95% de chance de causar, é como se fosse algo dessa maneira, né? Então, só para falar com vocês uma coisa que nós passamos também, nessa expectativa de querer engravidar, a gente rezava junto à noite, algumas vezes choramos, né, preocupados de não poder ter filhos, a gente tinha uma ansiedade muito grande, porque a gente queria muito ser pai e mãe. Então, mas num momento, eu disse, se está vivo na memória de Luciana, a gente chegou a conversar. E se Deus não permitir que a gente tenha filhos de modo natural, né, qual vai ser o caminho? O que era muito claro para a gente, não falo isso porque hoje a gente tem filhos naturais, né? Não a gente decidiu naquele momento, sabendo o ensinamento da igreja, o que a igreja prega, o que ela ilumina, a gente tinha decidido já que se não tivesse filhos naturais, que a gente não ia partir para a inseminação artificial por nenhum método artificial de contracepção, de concepção, né? Para poder engravidar. A gente encararia aquilo como uma aprovação, ou até como uma bênção de Deus, não sei, né? Para poder adotar outras crianças e ter uma família com filhos adotados. Isso ficou muito claro para a gente. Então ali começou a acontecer um milagre na nossa vida também, assim, da aceitação dos planos de Deus, né? Daquilo que Ele poderia querer para a gente. Podia ser que por mais que Deus nos amasse, nos ama, poderia ser por algum mistério que a gente não pudesse ter filhos de modo natural. E a gente aceitou essa possibilidade, né? Com o coração aberto, sofrendo, algumas vezes chorando, mas aceitamos. A partir daquilo ali, Luciana fez os exames todos, eu acompanhava ela e decidiu-se fazer uma cirurgia para corrigir a endometriose, para tirar a endometriose, não é isso? Isso. Tem uma pessoa na paróquia que conduzia, acompanhava a gente, rezava muito por a gente. Essa parte você conta. Você contar. Então, eu me lembro exatamente que a gente já tinha determinado a data, né? O médico já tinha escolhido a data para fazer essa cirurgia em mim. E no dia da Tarde com Maria do ano de 2009, o último domingo do mês de maio, eu falei para essa pessoa, né, que a data já estava determinada da cirurgia. Pode falar o nome da pessoa, pode falar para a pessoa. É a tia Mike, né, que sempre acompanhou a gente com muito carinho e que acompanha a gente até hoje, né, pelas nossas orações, somos muito ligados a ela. Depois eu vou contar mais um pouquinho sobre essa influência dela, sobre esse amor dela e sobre essa presença dela na nossa vida, né, sendo intercessor e sinal das bênçãos e graças de Deus na nossa vida. E nesse dia, nesse momento, né, pela intercessão de Nossa Senhora também, que eu sempre fui muito próxima, né, a Nossa Senhora, e isso é um assunto para uma outra partilha.
ela escreveu na data, né, da cirurgia, que eu me lembro até hoje, 23 de Mas julho. conta, vai introduzir, assim, a gente estava na tarde com Maria, ela já sabia da dificuldade de engravidar, a gente procurou Tia Mike, a Luciana falou, Tia Mike, queria falar com a senhora, queria pedir oração, porque a gente vai fazer a cirurgia, eu vou fazer a cirurgia de endometriose, queria pedir sua oração para correr tudo bem, para que seja um momento aí que Deus possa realizar a graça dele para a gente poder engravidar e tudo mais. Ela pegou a agenda dela e perguntou que dia, que horas, e anotou na agenda dela o dia e a hora. E fechou a agenda e não mostrou a gente. E a gente não sabia o que mais ela anotou ali. Continua, Luciana. Isso. E aí passou-se, né? E estava todo mundo sabendo, né, da cirurgia, e eu recebi a unção dos enfermos no dia da cirurgia pela manhã, antes de ir para o hospital. O Padre Carmen me deu a unção, né? E logo depois a gente continuou acreditando, né? Passei por todo o pós-operatório, normal. E na consulta de revisão, quase um mês depois, era uns 20 e poucos dias depois, tem um detalhe que você esqueceu. O médico, assim que ela fez a cirurgia, falou com ela que a gente tinha que preservar a primeira ovulação pós-cirurgia, né? A gente deveria ficar um mês sem ter relação sexual, porque ela não poderia engravidar logo na sequência. Tinha que ficar um mês aí sem ter relação, porque ela poderia ovular e tudo mais. Isso. Aí pode falar, Luciana. Realmente eu tinha esquecido dessa parte. Então, quando eu voltei ao médico, né, para fazer uma consulta de revisão, já tinha tirado os pontos e tal, não foi logo depois da cirurgia, mais ou menos um mês depois, ele verificou que eu tinha um pólipo minúsculo, que sem me falar nada, ele tirou lá na hora do exame, e a partir disso, né, Deus fez um milagre realmente acontecer na nossa vida, né? Porque foi nessa ovulação, após esse dia, né? Porque ou melhor, a primeira ovulação pós-cirurgia, a primeira ovulação que a gente pôde ter relação sexual, na primeira ovulação, a Luciana engravidou, Deus realizou essa graça, né? E a gente radiante, nem conseguir acreditar naquilo, né? A primeira probabilidade pequena, uma ovulação assim acontece, mas pra gente foi um sinal de graça, um milagre de Deus mesmo. Verdade. Aquela gravidez. O Pedro foi concebido. E a gente depois, quando chegou perto de Tia Mike para falar para ela da gravidez, que a gente tinha alcançado essa graça, ela abriu a agenda dela e mostrou o que ela escreveu no dia, né? Ela botou o dia, a hora e escreveu a frase assim, o milagre aconteceu. Olha, a cirurgia... Eu fico até emocionada até hoje. Eu fico arrepiado também, porque a cirurgia nem tinha acontecido, ela escreve que o milagre aconteceu. Ela teve a revelação na hora, alguma coisa assim, que Deus manifestava ali que a cirurgia ia ser o canal pelo qual as coisas iam acontecer. Em suma, acho que a gente falou muito já. Esse tema vocacional, da vocação ao matrimônio é um tema riquíssimo, tem muita coisa que eu queria partilhar com vocês. Tem o Pedro, depois teve o Felipe, né, que a gente passou um bocado. O Felipe ficou 15 dias na UTI neonatal, teve um problema de hipertensão pulmonar, e assim, foi um período de sofrimento, de provação, mas Deus, hora nenhuma também, desamparou. Depois tivemos 2 abortos, né? Tivemos um aborto antes da Maria Luísa, um aborto natural, depois engravidamos da Maria Luísa, depois engravidamos pela 5ª vez e teve um outro aborto também. E de vez em quando a gente leva susto aí que o Luciano está grávida de novo, mas se Deus quiser mandar, vai ser muito bem acolhido, muito bem aceito, mas hoje humanamente assim a gente nem busca tanto mais, mas a gente está aqui aberto, não tomamos nada artificial, não fazemos um método contraceptivo, estamos abertos à graça de Deus. E nem o bilis do momento, nem o bilis né? do momento que a gente está fazendo, a gente está assim, pela graça de Deus. Então, por fim, assim, a educação dos filhos é um desafio, mas como que a gente cresce a cada dia, como que eles muitas vezes nos ensinam tanto por aquilo que a gente convive, daquilo que a gente partilha, e a fé que os pais professam é a fé que os filhos vão manifestar. Então os pais têm que ter um cuidado, um carinho, um zelo muito grande de como apresentam a fé para os filhos. Então eu posso falar por mim, eu falar para o Luciano agora, se eu falo que eu sou o homem mais feliz do mundo, enquanto marido, enquanto pai, não podia imaginar que seria tão feliz quanto sou. É claro que carrego as minhas misérias, as minhas fraquezas, Luciana tem as fraquezas dela, as dificuldades dela, mas a gente procura no dia a dia, no nosso limite também, se compreender, se perdoar e se amar cada vez mais, que é o fruto e a essência de quem realmente busca aí um casamento com a consciência do que significa o matrimônio, né? Que é uma luta constante, dia após dia, para fazer o outro feliz, né? A gente se esquece muitas vezes disso pelo nosso egoísmo,
mas esse deve ser a meta, né? Não a gente ser feliz, mas fazer o outro feliz. Se os dois se preocuparem com isso, é a fórmula de sucesso, não tem como dar errado o matrimônio. O que eu queria deixar também para vocês, né, nesse momento, é que Deus é a fonte de toda graça, de todo bem, e nunca viveremos num mar tranquilo, né? Porque é um mar mais agitado que nos forma e que nos fortalece. Então, assim, precisamos que Deus seja o centro da nossa vida como individual e da nossa vida, né, de matrimônio e de família. E muitas vezes a gente se depara com muitas dificuldades, né? Não é porque a gente já tem 14 anos de casados, não é porque a gente tenta da melhor forma professar a nossa fé que a gente não tem dificuldades, né? Mas o mais importante é como a gente está em relação a ouvir o que Deus quer da gente e como a gente está em relação a perceber a necessidade do outro. Porque uma vez que a gente foque só na gente, né, o Antônio estava falando, só complica. É verdade. Então, pessoal, é isso. Falamos demais, não sei o que vai ser cortado, mas assim, quero agradecer a vocês a paciência por nos ouvir, agradecer a confiança do nosso pároco, do Padre Carme, da pastoral da comunicação, é isso? Isso. Da pastoral, tem então o nome Pascom, né? Da Pascom, né? Tem que falar a sigla certinho. A Paula, o Pedro, tudo da pastoral do Pascom. Um beijo afetuoso para vocês, que Deus os abençoe e obrigado pelo carinho sempre. Obrigada, beijão para todos. Beijo.